Eu resolvi copiar todas as ações de dividendos do Luiz Barsi, principalmente as 5 maiores que ele tem na sua carteira. Vamos ver o que deu isso, o que essa carteira teria crescido anualmente, e para ver se realmente essa teoria do Luiz Barsi em investir em bons pagadores de dividendos, de acordo com esse preço teto que ele leva em consideração de dividendo yield, vale realmente a pena ou não. Eu anotei aqui alguns pontos que a gente tem que seguir nesse vídeo aqui para você sair daqui com conhecimento completo, né? Para deixar o vídeo bem amarradinho, você entender quem realmente é o Luiz Barsi, quais são as melhores empresas dentro da carteira do Luiz Barsi, qual é o método de alocação do Luiz Barsi e, para terminar, o quanto que ele entregou de rentabilidade. Então a gente vai comentar um pouquinho sobre o método BEST, eu vou mostrar todas as rentabilidades das maiores empresas da carteira dele, vamos calcular o CAGR. Então se você não sabe o que é CAGR, você já vai aprender o que é CAGR, e depois a gente vai comentar sobre as tomadas de decisões do Luiz Barsi, se é possível para você que está começando a investir, para mim que tem um pouco capital, ou se não, é só possível mesmo para o Luiz Barsi que tem bilhões e bilhões de reais investindo na bolsa. Se você não sabe quem é o Luiz Barsi, cara, ele é o maior investidor pessoa física do Brasil. Ele tem mais de 4 bilhões investidos na bolsa de valores em 2021, ó, presta atenção. Em 2021, ele deu uma entrevista falando que recebia mais ou menos, em média, 1.075.000 reais por dia de dividendos. Então, no ano de 2021, como eu disse, as distribuições foram generosas. Então, a somatória de todos os dividendos gerou uma renda diária de 1.015.000 reais. Ai, meu Deus do céu, né? Mas isso aí ele deve investir demais. Então, para tirar muito mito que corre aí na internet, porque você vê muito vídeo do Luiz Barsi, né? Eu vou te contar a história do Luiz Barsi. E essa história do Luiz Barsi, meu querido, eu tirei do próprio livro dele, tá? Então esse livro aqui, ó, você consegue comprar para ver qual que é a história, a verdadeira história do Luiz Barsi, como que ele cresceu, como que ele começou a investir, e mostra também o método de alocação dele aqui, né? Como que ele faz para escolher as suas ações. Foi mudando conforme o tempo foi passando e eu vou fazer o resumão aqui para vocês. O Luiz Barsi é um cara que eu respeito muito, cara. E eu respeito muito ele por quê? Porque ele realmente veio do zero. Ele realmente veio do nada. Você sabia que o Barsi é imigrante? Ele chegou aqui no Brasil, mas a família dele era da Espanha e da Itália. E o pai dele morreu quando ele tinha 1 ano de idade. Por conta disso, e naquela época, né, muito mais dificuldade financeira, ele precisou começar a trabalhar com 7 anos de idade em São Paulo. Então imagina um menininho de 7 anos de idade trabalhando em frente à B3. Ele trabalhava como engraxate, eu já te contei isso várias vezes, né? Com 7 anos de idade ele começou a trabalhar e com 14 anos de idade, cara, presta atenção, com 14 anos de idade ele já trabalhava numa corretora de valores. Então o mundo dele começou realmente desde os 14 anos de idade dentro do mercado financeiro. Ele acumulou muita experiência e ele começou a fazer aportes significativos depois dos 30 anos. Então para quem acha que ele começou a investir lá com 7 anos de idade e só por isso que ele tem esses bilhões aí, você tá enganado, meu parceiro. Se você acha, você que aí que tem 25 anos de idade, 30 anos, 35 anos de idade, fala assim, agora não dá mais pra mim, 40 anos de idade, nossa, eu tô velho demais, 50 anos de idade, não vou nem investir mais, vou depender do INSS, porque eu tô muito velho. Cara, o Luiz Barsi, ele começou a investir com 30 anos de idade, hoje ele tem 84 anos de idade, ou seja, ele tem 54 anos de investimento, por isso que ele tem todo esse patrimônio. E esse patrimônio você não constrói realmente da noite pro dia, mas quanto mais tempo você demorar para começar a investir, meu parceiro, mais tempo você vai perder nos juros compostos. Os juros compostos eles funcionam através do tempo e com 6 a 8 anos você já consegue ativar aquele modo exponencial dos juros compostos. Então se você tem aí 50 anos que seja, cara, com 56 anos você já vai ativar aquele modo exponencial. Você pode fazer aí qualquer conta numa calculadora de juros compostos, você vai começar a perceber que sempre, independente do capital aportado, se é muito, se é pouco, se é absurdos bilhões ou se é 50 reais, com 6 anos o negócio começa a ficar exponencial. Então, comece o quanto antes. Esse é o primeiro ensinamento desse vídeo, tá? O Luiz Barsi, ele começou quanto antes ele podia. E olha só, por que eu admiro muito esse cara aqui? Porque ele não começou aportando 20 mil, 300 mil. Você vai ver carteiras de grandes influencers aí, né? Que bate aí os milhões investidos. Você vê que os aportes não são realistas para a maior parte da população brasileira. Ele não aporta 20 mil, 300 mil, 500 mil no único aporte, não. O Luiz Barsi começou com 500 reais por mês. 500 reais, né, ao tempo de hoje, né? Lá era muito menos do que 500 reais. Então você consegue entender que sim, cara, você se enquadra sim, né, nessa realidade do Luiz Barsi. Talvez você não tenha capacidade de investir 500 reais por mês hoje, mas você consegue, criando prioridades na sua vida, chegar nessa cifra de 500 reais, que não é impossível, né? Lógico, para quem ganha um salário mínimo fica
totalmente impossível no momento. Mas a partir do momento que você começa a adquirir conhecimento, você começa a criar oportunidades, aumenta a sua renda e isso aqui passa a ser sua prioridade, né? Você vai fazer tudo o que for necessário para alcançar a cifra de R$500 por mês investindo. Então isso não é impossível. Pode ser difícil? Pode, concordo com você que vai ser difícil. Não é coisa fácil, né? Se fosse fácil todo mundo conseguia. Mas sim, você tem aí um caminho, né, que já foi trilhado por outras pessoas e o Luiz Barsi é um grande exemplo desse, porque até hoje ele continua investindo, né? Mesmo ganhando 1 milhão de dividendos por dia, ele ainda continua investindo, porque é um modelo de vida, é um estilo de vida, né? Não é uma coisa que você vai parar de fazer, você sempre vai continuar investindo. E cara, é extremamente gratificante você transformar uma pessoa, e isso acontece comigo dentro da geração de dividendos, né? Vários alunos são transformados e você começa a perceber que agora eles não olham mais para o dinheiro como algo que ele tem que correr atrás, mas eles olham para o dinheiro como um funcionário, né? Algo que ele pode colocar para trabalhar para ele. Isso vira um estilo de vida. Eu estava conversando com um dos meus alunos esses dias, ele falou assim, cara, eu vou vender meu carro aqui, vou comprar um carrinho menor, porque realmente quando eu fui comprar esse carro aqui, eu ultrapassei, né, ali a quantidade que realmente podia gastar com o carro. Vou diminuir meu padrão de vida para investir, para me viver melhor no futuro. Cara, isso aqui é um estilo de vida e você tem a capacidade de alcançar esse estilo de vida, que você vai ver que é extremamente gratificante, porque vira realmente um vício. Por quê? Por que vira vício, né? Você sabe por que um vício vira vício dentro do seu cérebro? Porque o seu cérebro entende como muito vantajoso. Ou então muito prazeroso. Tem vícios bons e vícios ruins, né? Academia, musculação, investimentos são vícios muito bons, né? Isso aqui vai fazer você crescer como pessoa e vai te aposentar com dignidade no futuro. Agora que eu já falei do Luiz Barsi, a gente vai falar sobre o método de alocação, modelo de escolha do Luiz Barsi. E ele sempre fala, e você vai ver dando entrevista sempre falando sobre isso. Ele usa um acrônimo chamado BEST. O editor vai colocar aí na tela. BEST vem de B, bancos, E, energias, S, 2 S, tem 2 S, um é seguro, o outro saneamento, e por último o T de telefonia. O que ele fala sobre esse BEST? Ele tem 4 pontos principais para escolher uma empresa, tá? Presta atenção, ó, presta atenção que isso aqui é importante. Isso aqui que é o que realmente você precisa aprender nesse vídeo, né? O quanto que rendeu as empresas dele é interessante você saber, é interessante porque isso é comprovação que o método funciona. Mas, se você não entender o método, você não vai conseguir replicar. Então, entenda o método. Ele usa alguns critérios principais para escolher a sua empresa, tá? Primeira coisa, perenidade e sustentabilidade. Ele olha em empresas que têm verticalidade. O que significa isso? Perenidade, cara, é uma empresa, ela produz o que ela produz hoje e a tendência é que ela continue produzindo isso para o resto da sua existência. E daqui a 30 anos, 50 anos, ela ainda vai estar produzindo o mesmo produto. Por exemplo, saneamento. Saneamento é um tipo de serviço que vai continuar existindo daqui 10, 20, 30 anos. Energia elétrica, nossa querida Taesa, Transmissão Paulista, CEMIG, elas vão continuar existindo daqui a 10, 20, 30 anos. Por quê? Porque energia elétrica a gente precisa, né, cara? Não tem como ser substituído. Então a gente precisa dessas transmissões de energia. Banco. Cara, banco também, a gente sempre vai precisar do sistema monetário, a gente sempre vai precisar de um sistema bancário para poder organizar as finanças dentro da sociedade. Então também é algo perene e sustentável, né? E aí algumas empresas da carteira dele, ele olha para a verticalidade, que é a própria empresa, né, se autoalimentar, como por exemplo a Klabin. Ela pega a sementinha, planta, ela espera a árvore crescer, corta a árvore, já planta mais árvore com a sementinha da própria árvore, pega essa árvore aqui, transforma isso em celulose. Ela pode exportar tanto as toras, né, de madeira, quanto a celulose. Se não tá bom para exportar a celulose, o que ela faz? Ela pega a celulose, transforma em papelão. Se ela não consegue vender o papelão, ou o papelão está embaixo, ela transforma esse papelão em caixas de embalagem, papel ondulado, cara, então é algo verticalizado, né? E ela pode retroalimentar isso aqui, ela não depende de ninguém para poder produzir os seus produtos, ela depende de si mesmo. Isso é verticalidade, sustentabilidade e perenidade numa única empresa. Então é uma empresa realmente que preenche vários critérios. Outros pontos aqui que eu não vou explicar tanto nesse vídeo pra gente não ter um vídeo aí de mais de 30 minutos, né? Minha vontade é realmente gravar vídeo de 40, 1 hora, talvez aulas, né? Só que realmente o algoritmo do YouTube não faz muito sentido. Eu espero que você deixe o like aí no vídeo, se inscreve no canal, porque a gente vai passando vídeo a vídeo, uma escadinha de conhecimento, né? Você vai aprendendo um pouquinho aqui, um pouquinho no próximo vídeo. Daqui 6 meses, cara, você vai estar... Realmente, não tô aqui brincando, eu te apresentando alguma vantagem real, não. Com 6 meses, 7 meses, assistindo apenas aulas do YouTube, você vai ser um investidor diferenciado da média, cara. Você vai conseguir rentabilidades muito maiores que 90% das pessoas que investem, tá? O segundo ponto, atitude dos controladores. Se os controladores tem maior parte da empresa, se os controladores estão vendendo suas ações, vocês estão comprando, né? Remuneração acionista, isso aqui é muito bom, né? E é prioritário para o Luiz Barsi. Quanto que ela remunera o acionista?
E para isso ele linka com o compromisso daquela empresa. Por exemplo, a Taesa tem um compromisso de mandar dividendos para uma empresa estrangeira. O Santander ele tem um compromisso de mandar os dividendos, o resultado da sua empresa, para uma empresa na Europa. Então o compromisso faz com que a remuneração dos acionistas seja muito alta. E a gente quer sempre pelo menos um preço teto que bata 6% de dividendos todos os anos, tá? Então esses são os pontos, né, do best do Luiz Barsi, né? Porque a gente vai comentar no final do vídeo que nem todas as empresas que o Luiz Barsi investe tá dentro do best. Você vai entender por conta dessa metodologia, né? A metodologia do Luiz Barsi ela foi se aprimorando conforme o tempo foi passando. E a gente tem que pegar toda essa metodologia não esquelética, né, e adaptar ela para o nosso momento atual. Então vamos lá para a carteira do Barsi propriamente dita, tá? E a carteira do Barsi tá aqui nessa fotinha que eu vou deixar aqui do lado. Ela foi divulgada esse ano e dentro dessas empresas aqui tem muitas empresas que ele não tem muito patrimônio, percentualmente falando, no seu patrimônio total. Por exemplo, a Unip faz parte de mais de 50% do patrimônio que ele tem investido. Então imagina, você tem 4 bilhões investidos e 2 bilhões está apenas em Unipar. A gente não consegue, nós como investidores, pessoas físicas menores, não conseguimos ter pequena diversificação assim. A gente precisa ter mais diversificação, né? A gente precisa ter mais segurança porque a gente ainda não é bilionário. Quando o Luiz Barsi começou, cara, o sistema, o mercado financeiro tinha muito mais oportunidades do que tem hoje. Não estou dizendo que agora é mais difícil, não. Agora ainda tá fácil. Agora tá muito mais fácil do que é lá nos Estados Unidos, por exemplo. Mas você tem que ter muito mais cautela, né, no momento de concentração de patrimônio. É porque o Luiz Barsi faz isso, você tem que ter 50% do seu patrimônio alocado em uma única empresa. Até porque pode ser que o Luiz Barsi tenha todo esse patrimônio aí investido em Unipar, porque a Unipar valorizou demais. A gente vai ver sobre as valorizações das empresas, tá? Então, as 5 maiores empresas que o Luiz Barsi tem é hoje Unipar, Klabin, CEMIG, Transmissão Paulista e por último Banco do Brasil. Opa! Essas 5 empresas aí, ó, você consegue perceber que compõem a maior parte do patrimônio do Luiz Barsi. Digita aí no Google assim, ó, faz o teste pra você ver. Unipar, composição acionária, você vai ver lá, Luiz Barsi, com mais de 13% da empresa, ele consegue voltar e mandar também na empresa, né? Isso é loucura. O Luiz Barsi realmente é um grande dono aí da Unipar. Se a gente pegar aqui e ver essas rentabilidades, olha só, eu coloquei aqui nos últimos 5 anos para a gente calcular um CAGR, um crescimento composto anualizado, para a gente ver o quanto que teria rentabilizado nos últimos 5 anos aqui dessas empresas. Se você tivesse investido em Klabin 11 aí, ó, 100 mil reais, você teria hoje 129.900, ou seja, mais de 29% de rentabilidade, isso aqui já considerando reinvestimento dos dividendos nessa empresa aqui em 5 anos. Banco do Brasil, se você tivesse investido 100 mil reais, em 5 anos você teria 238 mil, né? 138% de valorização. Na Unipar, se você tivesse investido 100 mil reais, hoje você teria 368 mil reais. Isso aqui é loucura, né, meu parceiro? Loucura. 268% de valorização. CEMIG, para ficar melhor um pouquinho aí, ó. 100 mil reais investidos de 5 anos para cá, teria se valorizado para 566 mil, 466% de valorização, cara. E por último, a Transmissão Paulista aqui, que teria valorizado aí a bagatela de 163%. Primeira coisa que eu quero que você observe, dessas empresas aqui, a gente tem 2 elétricas e um banco. Então dentro do Best lá, o Luiz Barsi mesmo, né, dentro da sua própria carteira, ele mostra pra gente que ele gosta muito de banco e de energia, muito mais de energia inclusive do que de banco. A gente não sabe quanto que ele tem de posição acionária ali dentro dessas empresas, a gente consegue ver que ele tem 2 elétricas, um banco, e as outras 2 empresas são empresas de commodities, né? Uma é celulose e outra é a Unipar, né, carbocloro. Então ele escolheu essas outras 2 empresas que tá fora do Best através desses indicativos aqui que eu te mostrei no começo, né? Do método de alocação dele. Então vamos calcular aqui, antes de eu te falar mais um ponto aqui que parece interessante, que pode ser que seja uma oportunidade, fica até o final do vídeo pra você entender. Entre essas 5 empresas aqui, tem uma que está em maior oportunidade e parece que dá pra gente descobrir só pelas valorizações aqui, né? A gente supor algo. Vamos calcular aqui a rentabilidade anualizada dessa carteira do Luiz Barsi. E aqui, galera, pra gente calcular o CAGR, a gente tem que fazer algumas continhas, tá? O valor inicial do investimento, que foi 100 mil em cada empresa nesse exemplo, e o valor final, que eu somei lá depois todo o rendimento que a gente teve, né? Ficou 1,5 bi. Então a gente, para calcular o CAGR, tem uma formulazinha. Então eu vou calcular aqui a formulazinha junto com vocês. É valor final dividido pelo valor inicial vezes, isso aqui vezes, elevado a 1, dividido pelo número de anos menos 1. Então a gente usou 5 anos de simulação, menos 1 fica 4. Isso aqui, no final, tudo menos 1, tá? Então vai dar aí, ó, 33%, vou colocar aqui em porcentagem, ficou 33,04% de crescimento
anual. É como se você tivesse tido uma rentabilidade anual de 33%. Isso aqui é loucura. Isso aqui é loucura. Então o resultado realmente foi impressionante da rentabilidade dessas ações aqui que o Luiz Barsi escolheu. Dá uma olhada aqui no resultado dessas empresas, né? A Transação Paulista valorizou bastante, a CEMIG valorizou demais, a Unipar valorizou demais, o Banco do Brasil muito também, e a Klabin, cara, tá naquela valorização ainda aquém do esperado, né? 29%. Isso aqui vai dar uma rentabilidade real aí nos últimos 5 anos de menos 1,44. Então, entre todas essas empresas, a Klabin é a única que está demonstrando um rendimento negativo nos últimos 5 anos, né? Não bateu a inflação. E você consegue perceber que o Luiz Barsi conseguiu acertar praticamente todas as outras empresas da carteira dele. E por que será que a Klabin está entre as 2 maiores posições da carteira dele? Será que agora realmente está sendo uma oportunidade, Klabin? Será que tudo aquele que ele fala, né? Klabin é R$4, deixa aí o corte. Klabin é R$4, será que tá de graça? Bom. E a Klabin é um negócio que ela tá de graça, na minha opinião, né? Ela custa R$4, a ação preferencial. Tá dado, na minha opinião, tá entendendo? Parece, ao que tudo indica, pelas ações que ele está tomando, que ele realmente acredita que Klabin está de graça, né? E ele vai continuar acumulando essas ações, como ele mesmo falou. O que você acha aí de Klabin? Você acha que vale a pena colocar na sua carteira? Agora, se você quiser um vídeo específico sobre Klabin, o que eu acho agora, principalmente depois da Puma 2 aí, que começou a funcionar, deixa aí nos comentários que a gente vai fazer um vídeo analisando aí Klabin, beleza? Uma coisa que eu quero pedir para vocês, gente, presta atenção. Eu preciso que você seja sincero comigo nesse ponto, tá? Eu também assisto vídeos no YouTube e eu só me inscrevo em canais que realmente me ajudam, porque senão você vai estragar o seu algoritmo. Quando você entrar ali na sua página inicial, vai ficar um monte de vídeo nada a ver, né? Realmente. Então você tem que se inscrever em canais que te ajudam. Se você acha que eu te ajudei no vídeo de hoje, se você acha que eu venho te ajudando nos últimos vídeos, cara, reconhece o nosso trabalho, clica aí em se inscrever, porque você ajuda para você receber notificações dos novos vídeos todos os dias. A gente vai fazer o máximo para postar todos os dias vídeos aqui, né? Nos últimos meses aí a gente não vem falhando tanto assim nos dias. Às vezes no domingo dá uma falhada assim, né? Porque é dia do Papai do Céu, então às vezes realmente falha, mas eu tenho certeza que você só vai ganhar se inscrevendo aqui no canal. Então, clica aí pra você se inscrever, deixa o like no vídeo pra você ajudar o algoritmo a reconhecer nossos vídeos. Viu o quanto que o canal cresceu? Depois vocês começaram a comentar, se inscrever, dar o like. Então eu conto com a ajuda de vocês aí, porque eu faço o máximo pra te ajudar. Um vídeo desse aqui demora no mínimo, cara, uns 5 horas de produção, mais umas 2, 3 horas de edição, pra poder vir aqui e você consegue reconhecer esse trabalho como bom em 2, 3 segundos. É um clique, cara. Eu conto com vocês, se você ficou até o final do vídeo aqui, eu agradeço muito sua atenção. Até o próximo vídeo, eu te vejo em breve.